Imagina só, o silêncio do deserto. Todo dia, o pão caía do céu. A presença de Deus era uma nuvem que todo mundo podia ver. E mesmo assim, ali, bem no meio disso tudo, algo muito perigoso começava a fermentar. E não era uma ameaça de fora. Era um veneno que nascia no coração do próprio povo de Deus. Essa é a história do dia em que o milagre de todo dia simplesmente deixou de ser o bastante. E olha, essa pergunta vai muito, mas muito além de comida. Ela vai direto no centro da nossa condição, sabe? Aquela insatisfação que parece que nunca acaba. E o perigo, um perigo mortal de querer justamente aquilo que Deus decidiu não nos dar. Então, tudo começa com um som bem baixo, sabe? Quase um sussurro que vai se espalhando. A murmuração. O povo começa a reclamar. E a resposta de Deus é imediata e é terrível. Isso já dá o tom de todo o capítulo, mostrando que, para Deus, o pecado da queixa é algo levado muito, muito a sério. É como se a gente tivesse duas fogueiras acontecendo ao mesmo tempo e uma alimentando a outra. A primeira, a gente não vê. É o fogo do pecado, da queixa, queimando por dentro no coração do povo. E a segunda, essa é bem visível e bem literal. É o fogo do juízo de Deus, que aparece e começa a consumir as pontas do acampamento. Sabe, o pecado sempre deixa marcas, e ali não foi diferente. O lugar daquele juízo ganhou um nome, justamente para que ninguém nunca mais esquecesse: Taberá, que significa literalmente queimadura. Ficou como uma cicatriz na terra e na memória do povo, um lembrete eterno do que acontece quando a gratidão simplesmente morre no coração. Mas pensa que o fogo do juízo apagou o fogo do pecado? Que nada. Pelo contrário, aquela murmuração que era meio geral, agora ganha um alvo. Ela se transforma num desejo bem específico, uma saudade perigosa da comida do Egito. E aqui a ironia é cortante. Eles não estão com saudade da liberdade que acabaram de ganhar. Não, eles sentem falta dos temperos da escravidão. Peixes, pepinos, melões, a lista vai seguindo e revela um coração que está desprezando o milagre do maná para ter de volta os sabores da sua antiga prisão. E aqui que a gente entende o ponto principal. A saudade do Egito nunca foi sobre comida. Era sobre fugir do tratamento de Deus ali no deserto. É uma tendência que, vamos combinar, a gente conhece bem. A mania de romantizar o passado para poder escapar dos desafios que Deus coloca no nosso presente. E o descontentamento se espalhou como um vírus de verdade. Começou com a mistura de gente, que eram os não-israelitas que tinham saído do Egito com eles. E dali, contagiou a nação inteira. Isso mostra uma coisa: um desejo errado nunca é um ato isolado. Ele tem um poder imenso de influenciar e até corromper uma comunidade inteira. E toda essa rebelião, todo esse peso, cai sobre os ombros de um homem só: Moisés. Agora o foco da história muda um pouco, para nos mostrar qual é o custo de ser um líder espiritual no meio de um povo de coração tão duro. O peso que ele carregava era simplesmente esmagador. Não era só o trabalho físico de guiar milhões de pessoas. Era a carga emocional de liderar um povo que, o tempo todo, se voltava contra o próprio Deus que os libertou. Era um ciclo, sabe? Um ciclo de descontentamento que parecia não ter fim. Cada provisão divina era seguida por uma nova reclamação. Cada milagre era esquecido assim que aparecia o próximo desconforto. Era desgastante. E aí vem o ponto de ruptura. A confissão de um dos maiores líderes de toda a história. Aquele momento de vulnerabilidade total diante de Deus. Eu não consigo sozinho. Isso é tão humano. Mostra pra gente que nem os mais espirituais são de ferro. E essa é a oração completa de Moisés. É uma das orações mais honestas, mais cruas e mais desesperadas de toda a Bíblia. Ele chega no limite absoluto, a ponto de preferir a morte a continuar carregando um fardo que ele simplesmente não aguentava mais. E então, como Deus responde a essa crise dupla? De um lado, a cobiça do povo, do outro, o esgotamento total do líder. A resposta de Deus é o clímax dessa história. E é uma resposta que revela duas faces dele: a sua misericórdia e a sua justiça implacável. Olha que interessante. Para Moisés, Deus não fala, aguente firme. Ele fala, divida o peso. Deus providencia ajuda. Ele institui 70 anciãos para compartilhar a carga da liderança.
A solução de Deus não é sobrecarga, é cooperação. E tem um momento incrível. Josué fica preocupado porque 2 desses anciãos começam a profetizar fora do controle lá no acampamento. E a resposta de Moisés é extraordinária. Mostra um coração sem um pingo de ciúme, totalmente focado no plano de Deus. Ele não queria reter o poder para si. Ele queria que o Espírito de Deus se espalhasse por todo o povo. Mas mesmo depois de receber ajuda, Moisés ainda duvida. Como é que Deus vai alimentar tanta gente com carne? E a resposta de Deus é essa pergunta. Uma pergunta retórica que ecoa através dos séculos, desafiando toda e qualquer dúvida humana sobre o poder dele. Por acaso a mão do Senhor encolheu? Porque a fé de verdade não olha para os recursos que a gente tem, ela olha para o provedor. Já para o povo, Deus também responde. E ele dá exatamente o que eles pediram: carne, em uma abundância sobrenatural. Só que o desejo atendido se transforma em juízo, e o lugar ganha outro nome terrível, Kibrot Yatavá, que significa os sepulcros da cobiça. A carne que eles tanto desejaram se tornou a causa da morte deles. Toda essa história do deserto, com as falhas, com os anseios do povo, tudo isso aponta para uma solução muito, muito maior. Ela, na verdade, nos prepara para entender qual é o verdadeiro sustento que a nossa alma realmente precisa. E aqui a gente chega no coração de tudo. Cada falha humana que a gente vê em Números 11 encontra uma resposta perfeita em Jesus. Pensa bem, onde Moisés, o mediador, se cansou, Cristo, o mediador perfeito, nos sustenta. Onde o povo rejeitou o pão que vinha do céu, Cristo se oferece como o verdadeiro pão da vida. A conclusão, então, é muito poderosa. Aquilo que Moisés, o maior líder do Antigo Testamento, não conseguiu fazer, que era satisfazer e sustentar aquele povo, Jesus cumpriu. Ele não apenas nos dá o pão, ele é o pão. O único sustento que pode saciar a fome mais profunda da nossa alma. E assim, aquela pergunta lá do deserto, ela viaja no tempo e chega até nós hoje. Se a gente olhar para dentro, com honestidade, a nossa alma tem fome de quê? Será que é dos temperos passageiros de algum Egito da nossa vida? Ou será que é do único pão que pode de verdade nos satisfazer para sempre? A resposta que a gente dá para essa pergunta, bom, ela define tudo.